Uma boa noite, sexta-feira, dia 10 de setembro. Nós vamos, antes de iniciarmos, fizemos agora a prece, lemos alguns nomes, intencionar também, não somente no dia de hoje, mas em todos os nossos estudos, especificamente neste mês, para os nossos irmãos suicidas. É o Setembro Amarelo, onde nós espíritas e várias religiões e vários corações estão somando esforços para erradicarmos do planeta Terra o suicídio. Orarmos e rogarmos a Jesus e a Maria de Nazaré, aqueles corações que, infelizmente, exterminaram o corpo, e para aqueles que estão com essas ideias. Que as equipes espirituais, em nome de Maria de Nazaré, possa auxiliar esses corações, como tem nos auxiliado. Na primeira parte de nossa reunião, estamos estudando a obra Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E hoje nós vamos trabalhar o capítulo 18, que traz o título Sabes disso? Um título sugestivo proposto pelo nosso benfeitor e querido Emmanuel. Essa reunião ela aconteceu no dia 20 de março do ano de 1961. Era uma reunião pública. E as reuniões públicas aconteciam 2 vezes na semana que Francisco Cândido Xavier frequentava. Acontecia na segunda-feira e na sexta-feira. Olha que coisa maravilhosa. E neste ano, eles estavam estudando a obra Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, a 4ª obra da codificação espírita. E nessa memorável noite foi aberto o livro Céu e Inferno, no capítulo 7, onde Allan Kardec está tratando as penas futuras segundo o Espiritismo. E dentro do subtítulo Código Penal da Vida Futura, são 33 artigos, ou 33 incisos. No artigo 32, foi lido nessa noite de 20 de março de 1961. E Kardec diz assim: Deus disse, não provaria maior amor pelas suas criaturas se as tivesse criado infalíveis e, consequentemente, isentas das vicissitudes relativas à imperfeição? É uma pergunta de Kardec. Aqui, no artigo 32 do Código Penal da Vida Futura. Que Deus não provaria o seu amor a nós, nos criando de forma perfeita, onde não pudéssemos ter nenhum tipo de vicissitudes? Isso seria maravilhoso. Seria como aquele ditado, bom demais para ser verdade. Mas o próprio Kardec, ele irá responder. E ele vai dizer assim: seria necessário para isso que criasse seres perfeitos. Então, olha que coisa interessante. Se Deus nos tivesse criado perfeito, e agora eu vou colocar no plural, criados a todos nós, perfeitos, como que seria as existências do Espírito? Porque olha o que Kardec diz. Se fôssemos criados perfeitos, nada teríamos a adquirir. Nada teríamos a adquirir, pois já o seríamos perfeitos. Nem em conhecimento e nem em moralidade. Isto é, nós já seríamos sábios, espíritos dotados de grande sabedoria e de grande moralidade, irradiando amor.
Então, Kardec está nos mostrando aqui uma colocação para pensarmos, para refletirmos. Sem nenhuma dúvida, poderia fazê-lo. Deus poderia fazer. Se não o fez, foi porque, na sua sabedoria, quis que o progresso fosse a lei geral. Então, é importante nós entendermos isso. Lei de progresso. Nós estamos progredindo. Nós, como espíritos, encarnados, desencarnados, e se nos encontramos em um planeta ainda de provas e expiações, estamos ajudando o planeta e nos ajudando a progredir, a progredirmos, a evoluirmos em comunhão com o planeta que nós habitamos. É a lei de solidariedade, de cooperação que há no universo. Mas aí ele continua. Os homens são imperfeitos e, como tais, sujeitos às vicissitudes mais ou menos penosas. Quando Kardec coloca homem, está falando do gênero humano. Ok? É um fato que é preciso aceitar, uma vez que existe. Disso, inferir que Deus não é bom e nem justo seria uma revolta contra ele. Então, ele está pontuando para nós que somos imperfeitos e, pelo fato de sermos imperfeitos, estamos sujeitos às vicissitudes. Agora, essas vicissitudes, elas serão penosas ou não tão penosas de acordo com cada individualidade, da forma como ela irá agir ou reagir mediante as situações que vão se apresentando. E Kardec continua. Haveria injustiça se tivesse criado seres privilegiados, uns mais favorecidos do que os outros, gozando, sem trabalho, a felicidade que os outros alcançam com dificuldade, ou não podem jamais alcançá-la. Eu vou colocar esse jamais alcançá-la em parênteses, tá? Porque todo espírito criado pelo Pai chegará fatalmente à condição de espírito feliz. Do ponto de vista humano, podemos até colocar que não, do ponto de vista humano. Mas, quando entendemos que a alma é imortal, que o espírito é imortal, um dia, esse espírito, por mais que seja longa ou longas as suas jornadas, ele chegará à condição de espírito feliz. Isso é fato. Porque é lei de progresso. Mas onde a sua justiça brilha é na igualdade absoluta, que preside a criação de todos os espíritos. É importante nós entendermos que a igualdade absoluta ela existe quando Deus cria os espíritos. Porque todos têm o mesmo ponto de partida. Nenhum que seja, na sua formação, é melhor dotado do que os outros. Seja do que os outros. Nenhum cuja mancha ascensional seja facilitada por ascensão. Os que chegam ao objetivo passaram, como quaisquer outros, pela fieira das provas e da inferioridade. Então vejam bem que coisa interessante Kardec está nos colocando. Que todos os espíritos, dentro da criação divina, são iguais de forma absoluta. Todos têm o mesmo ponto de partida. Mas à medida que cada espírito vai avançando na linha do progresso, sabemos, pelas chaves que a doutrina espírita já nos esclarece, que esse espírito ele vai condicionando dentro do instinto, da inteligência, do livre-arbítrio
do sentimento. E à medida que ele vai acrisolando isso em sua intimidade, a individualidade passa a ser responsável por si mesma. É importante entendermos isso. Cada espírito é responsável por si mesmo dentro da imortalidade, no campo da sua espiritualização e moralidade. Embora Emmanuel vai nos apresentar uma lição magnífica, onde, dentro da lei de cooperação, de fraternidade, de solidariedade, nós podemos ajudar uns aos outros, auxiliar uns aos outros. Mas o progresso é individual, porque a evolução moral e espiritual de cada um de nós, ela é individual. Isto admitido. Então, continua Kardec, no inciso 32 do Código Penal da Vida Futura, no capítulo 7 da primeira parte da obra Céu e Inferno. Isto admitido. O que de mais justo do que a liberdade de ação deixada a cada um? Aí nós temos uma lei. Então, Kardec trabalha aqui duas leis, as leis morais, a lei de progresso e a lei de liberdade, que nós as temos na terceira parte do Livro dos Espíritos. O caminho da felicidade está aberto a todos. O objetivo é o mesmo para todos. As condições para alcançá-lo são as mesmas para todos. A lei gravada em todas as consciências é ensinada a todos. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não do favor. Olha que coisa interessante. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não do favor, a fim de que cada um dela tivesse o mérito. Ninguém está livre de trabalhar ou de nada fazer para o seu adiantamento. Aquele que trabalha muito e extravia do caminho ou perde o seu tempo, retarda sua chegada, e isso não pode atribuir a si mesmo. O bem e o mal são voluntários e facultativos, sendo os seres humanos livres, não é impelido nem para um e nem para o outro. Artigo 32 do Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno. Bom, essa foi a lição lida na reunião pública onde se encontrava o nosso queridíssimo irmão Chico Xavier. Após a leitura, houve-se o diálogo com os participantes ali presentes. E depois, Emmanuel nos dá essa belíssima lição, intitulada Sabes disso, e que se encontra no capítulo 18 da obra Justiça Divina. E aí, olha que coisa interessante, o Emmanuel vai trabalhar conosco ao abrir uma interpretação para este artigo que nós lemos agora. Essas doces crianças que observas com sublime enternecimento são teus filhos, pérolas de luz, cujo escrínio geraste no coração. Escrínio significa guardar. Guardar. E podemos colocar aqui que um filho está guardado a 7 chaves dentro dos nossos corações. Muitas vezes coagulando as próprias lágrimas. Tomaste algo de teu sangue e amassaste-o com o hálito de teu hálito. Adicionaste os melhores sonhos e os mais límpidos ideais
e formaste semelhantes maravilhas que te nasceram por esperanças em flor. Então, Emmanuel está trazendo uma analogia para com os nossos filhos. Nós, pais, que os temos, e lembrando que hoje, como pais, um dia também fomos filhos. Um dia também fomos filhos. Muitos que aqui se encontram ainda têm os seus pais presentes na atual existência. Outros não. Independente se os pais ou se os filhos estão encarnados ou desencarnados, formamos uma família. E essa família, conforme nos apresenta o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai cada vez mais fortalecendo os seus laços a nível moral e espiritual. Pois se há a família humana, também o há as famílias espirituais. E por que não dizer que nós, aqui do Cantinho, formamos uma grande família espiritual? Agora, resta saber quem são os nossos pais, né? Nós temos 12 ou 13 pais, que são os 13 ou os 12 diretores espirituais de nossa casa espírita. São como os nossos pais. Irmão Amantino, irmão Joaquim, Baiano, o padre Manuel Maria da Silva. Eles são como os nossos pais, espiritualmente falando, que vêm nos auxiliando, que vêm nos pontuando o que fazer e o que não fazer. Agora, cabe a nós estarmos receptivos a essas orientações. Será que estamos a essas orientações? Bom, vamos seguir. Sentindo-as puráveis frágeis, os filhos. Emmanuel fazendo essa analogia. A busca de asilo em teu peito, sabes, acolher-lhes as necessidades no carinho incessante. Dias de laborioso cuidado, preservando-lhes a existência. Noites de dolorosa vigília, quando a enfermidade aparece. Alimento, agasalho, escola, responsabilidades e inquietações fazem parte do nosso dia a dia, na relação pais e filhos, filhos e pais. Entretanto, mais tarde, nunca te lembrarás de cobrar-lhes impostos de reconhecimento ou exigir que se convertam em fantoches de teus caprichos. Algum pai já cobrou, ou você tem notícia de algum pai que cobrou de um filho as noites de vigília que ele passou com ele? Algum pai já cobrou do filho todos os recursos que ele endereçou no investimento do seu processo intelectual na Terra? Algum pai já cobrou do seu filho a forma de educá-lo com bases no ensinamento que Jesus nos oferece? Olha, nós não cobramos impostos para isso dos nossos filhos, da mesma forma que os nossos pais não nos cobraram. E aí continua Emmanuel. Ver-lhes a honradez e o trabalho, o passo reto e a independência construtiva representam em verdade todo o triunfo que ambicionas. E um dia, dobado, longo tempo sobre a tua renúncia, dobado significa enovelado. É como se você pegasse uma lã e fosse enovelando ela. Então, o que Emmanuel está fazendo aqui? Uma comparação. Esse novelo que é as nossas existências, especialmente na atualidade, para quem tem filhos ou para quem tem pais, das renúncias que nós realizamos em favor dos mesmos. E um dia dobado longo tempo sobre a tua renúncia, se essas crianças, transfiguradas em pessoas adultas, caem sob terríveis enganos, na conquista da experiência,
sabes esquecer as rugas de dor e refazer os ossos desconjuntados. Sabes começar a luta de novo para ajudar os rebentos da própria vida a se transferirem das dívidas de aflição para os júbilos do resgate. E a todos os que te reprovam o devotamento e a fadiga, censurando-te a persistência no sacrifício, sabes responder, na mesma reserva de confiança e ternura, com alegria misturada de pranto. E aí Emmanuel coloca entre aspas, são meus filhos. Ou são meus pais. Isso acontece no lar terreno, onde as criaturas humanas, embora imperfeitas, não se resignam a ferretear os próprios filhos com estigma de escravos. Imagina, pois, a longanimidade do amor que vibra e reina no infinito, no lar divino da criação. Emmanuel nos propõe essa analogia de observarmos o mecanismo dos lares, das famílias, das relações pais e filhos, filhos e pais. E se nessa relação nós nos esforçamos em sacrifícios e renúncias por amor, ainda sendo imperfeitos, como é pontuado no inciso 32 ou no artigo 32, sabemos que o Pai maior, Deus, no infinito da criação, reserva para nós todo o amor e toda a felicidade. Que saibamos perseverar a cada dia na busca da nossa felicidade, tornando-nos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Mas nós vamos encerrar essa primeira parte, agradecendo a Deus, a espiritualidade benfeitora e amiga do Cantinho, e passando para a segunda parte, onde nosso irmão Telmo irá nos apresentar a continuidade da obra Renovando Atitudes. Uma boa noite, Telmo. É com você, seja muito bem-vindo, esteja em paz. E no final, você mesmo faz a prece ou pede para alguém realizar. Esteja em paz. Obrigado, Delano. Boa noite, amigos, amigas. Estamos quase em paz, né, nessa nossa caminhada. Mas é muito gostoso a gente estar reunido aqui na sexta-feira, no Cantinho de Jesus, para poder pensar um pouquinho sobre a nossa caminhada, sempre agradecendo imensamente ao nosso Pai, ao Cristo, né, ao nosso Jesus, ao nosso anjo da guarda e aos benfeitores dessa casa, que tem nos amparado nessa caminhada. A gente fica muito satisfeito com as notícias que a gente recebe do trabalho que a casa continua realizando e a nossa importância de estar sempre nas reuniões, né, participando, refletindo e tentando levar para o nosso cotidiano esses ensinamentos, essas considerações que os benfeitores trazem para nós. Como bem diz o nosso amigo Delano, nós estamos no capítulo 6 do livro Renovando Atitudes, que é uma psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Hamed. E nós chegamos à lição de número 6, Teu Lugar na Vida. E lembramos do que o livro vai construindo em nós, vai pontuando em nós alguns detalhes, né, que a gente precisa estar mais atento na nossa caminhada. Os amigos vão lembrar que o primeiro capítulo fala sobre a tua medida, né, como a gente está, o que a gente se identifica. Depois, ser feliz. Depois, tempos da ignorância. Depois, contigo mesmo. O último foi aprendendo a perdoar e hoje teu lugar na vida. E o Hamed sempre traz alguma colocação do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele traz o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos, que é
a primeira bem-aventurança, que está lá em Mateus 5, Jesus fala para nós: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. E é uma afirmativa, né? Uma afirmativa. Bem-aventurados os pobres de espíritos, pois deles é o reino dos céus. Então, a gente precisa ficar muito atento a essa afirmativa do Cristo, e aí a gente tenta achar como é que é esse pobre, como é que é ser rico, né? Como é que é espírito, a gente sempre fica, né, divagando nesse pobre aí, eu sou, não sou, minha casa é pobre, eu sou pobre, eu não sou, sempre fica divagando nisso. Mas a gente tem uma percepção já bem mais amadurecida do que é esse posicionamento espiritual que temos que ter com a grandeza do Pai. Porque toda vez que a gente observa, né, a obra da criação, a gente fica admirado pela a sua beleza, pela sua funcionalidade e pelo capricho e a bondade que o Pai constrói para nós o universo, né, junto com os seus amigos, né, seus filhos, né? E isso é muito interessante a gente pensar. E quando a gente olha para o nosso Pai, né, e a gente tem um louvor a fazer, a gente tem um agradecimento a fazer, a gente se coloca, né, no nosso lugar como filhos, como parceiros, né? Lembrando lá da questão 132 do Livro dos Espíritos, onde pergunta qual o objetivo da encarnação, os benfeitores respondem, né, que a lei de Deus nos impõe a encarnação com o objetivo de chegarmos à perfeição, à perfectibilidade, né, à santificação, à purificação. E nessa mesma resposta, os benfeitores falam que o Pai aguarda a nossa parte na obra da criação. Então, existe sim uma parceria de Deus conosco, e Ele aguarda a nossa parte. E a gente precisa atuar, né, na nossa parte com muita consciência desperta. Uma bela sexta-feira dessa, né, mais quente, encontrando com os amigos, o que eu posso ajudar ao Senhor? Né? O que Deus aguarda de mim agora à noite? A gente vai deixar o corpo daqui a pouco e vamos descansar. O que o Senhor aguarda de nós durante esse momento que a gente vai estar fora do corpo? Quais são as minhas ligações? Quais são as minhas intenções? Né? E a proposta de hoje é a gente saber do nosso lugar, teu lugar na vida. E aí a gente precisa perceber que vida, né, é espiritual, principalmente. Nosso grande objetivo é termos uma vida plena, né? Como bem diz Jesus, né? Vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, é esse o grande objetivo da gente. Então, nós vamos aqui com o Hamed nos orientando, tentando achar esse nosso lugar na vida, né? E ele pega um outro trechinho que está lá em Lucas 14, ele fala assim: quando fordes convidados para bodas, não tomeis nelas o primeiro lugar, temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, e que aquele que vos tiver convidado não venha vos dizer: dai vosso lugar a este. E mais abaixo ele fala que todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Amigos, amigas, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, e no Evangelho, a gente percebe que Jesus observava como que os convidados chegavam a uma festa, né? E ele, observando isso, ele faz esse comentário. Por quê? Porque ele notava que os convidados escolhiam os primeiros assentos à mesa. E aí ele propõe essa parábola, para que a gente, hoje, né, setembro de 2021, a gente perceba como é que a gente senta-se à mesa, como é que a gente se alimenta, como é que a gente participa, né, dos encontros
que a gente é convidado, como é que é o nosso olhar para com isso, né? E aí, mais à frente, né, Jesus, narrando a parábola, ele fala: mas quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo. Olha só, né, que interessante, né? Uma relação boa, né? Amigo, senta-te mais para cima, sirva-te a isto então de glória, na presença do que estiverem juntamente sentados à mesa. E o Hamed vai tratar dessa questão do bom senso. O Hamed começa a reflexão dizendo: querendo ilustrar suas prédicas, como sempre de modo claro e compreensível, Jesus de Nazaré considerava, certa ocasião, como os convidados de uma festividade se comportavam precipitadamente, na ânsia de tomar os lugares principais da mesa, com isso desrespeitando os princípios básicos do bom senso e da educação. E aí me veio aqui à mente aquela cena, né, que a gente vai numa festa, uma formatura, alguma coisa assim, a gente quer sentar perto da onde os garçons passam, né, para a gente ser servido, né, com mais abundância. E aí me veio essa imagem aqui, né, da como que a gente se procede, esse bom senso, né? E eu lembro de outro fato muito interessante que quando a gente era pequeno e a gente ia almoçar na casa de alguém, e a gente tinha que fazer isso de ônibus, e aí a mamãe acordava cedo e fazia o almoço, e a gente almoçava antes de ir para a casa da pessoa. Chegava lá, né, na hora do almoço, todo mundo ficava admirado, falava assim: nossa, Jovita, como que seus filhos são educados, eles não voam à mesa. Mal sabendo eles que a gente já estava com o pandu cheio, né? Então, eu lembro disso, né? A gente vai fazendo as conexões ao longo da nossa caminhada e a gente vê a prudência da mamãe, né? Porque demorava a chegar lá e aí era normal, na hora que você chegasse para almoçar, você estava barato de fome mesmo, então você queria comer aquela coisa toda. E a mamãe, né, com esse carinho todo com a gente, ela já providenciava isso, né? Depois eu vou até perguntar para ela, falei: mãe, qual que era o intuito, né, desse almoço antes? Era só para não comer muito mesmo? Vou perguntar para ela, pode deixar. E aí, o Hamed chama a atenção para esse bom senso e a questão da educação, né? E eu espero estar cumprindo esse papel que a mamãe ensinou, né, quando eu vou a algum lugar, me comportando, né, com essa educação, né, que ela nos propiciou de berço. E aí o Hamed pergunta: qual o teu lugar à mesa? Qual o teu lugar à mesa? Amigos e amigas, nós estamos aqui tentando ter uma conversa espiritual. Então, essa mesa aqui, a gente não vai pensar ela somente fisicamente, não. Nós vamos ter que abrir nossa mente para a gente pensar em qual mesa que o Hamed está nos colocando. Que mesa é essa? E aí, quando a gente pensa nessa nossa caminhada espiritual, a gente imagina que nós estamos sendo servidos. E quem nos serve? Nosso Pai. Nosso Pai nos serve com o universo. Com o universo. O objetivo do universo é para que a gente tenha condição de fazermos a nossa caminhada. E aí, como que a gente se comporta no ambiente que o Pai, o nosso Pai, nos fornece? Qual o teu lugar à mesa? Como eu estou usando a cadeira, né, fisicamente, a mesa, o alimento, como é que eu estou escolhendo? Né? Porque aqui é uma reflexão filosófica que ele propõe. Qual o teu lugar à mesa? Qual a tua posição no universo de ti mesmo? Então, aqui, primeiro ele pergunta como é que você está no externo, e depois ele pergunta como é que você está no interno. Qual a tua posição no universo de ti mesmo? Essa a grande proposta feita pelo mestre nesta parábola.
Duas perguntas o Hamed coloca para nós. Como é que eu estou externamente? E como é que eu estou internamente? Como tenho me alimentado das coisas que o Pai me oferece? Eu estou sabendo me alimentar mentalmente, fisicamente? Está sendo bom? Está sendo agradável? Os resultados estão satisfatórios? Né? Então, aqui é a nossa ideia de refletir sobre isso. Será que o lugar que ocupas hoje é teu mesmo? Pergunta o Hamed. Será que o lugar que ocupas hoje é teu mesmo? Olha que curiosa a pergunta, né? Aí eu fico pensando, não, mas eu tenho meu quarto, né? Eu tenho a cama, eu tenho, né, o carro, eu tenho o trabalho, eu tenho a casa espírita, eu tenho o trânsito. Por um acaso, será que eu estou no lugar errado? Será que eu estou no lugar errado? Está tudo certo? E aí ele continua a perguntar: ou influências externas te levam a direções antagônicas de acordo com o teu modo de pensar e agir? Aqui ele já traz duas considerações importantes: o meu modo de pensar e o meu modo de agir. E as influências externas, porque muitas das vezes a gente ganha um tapinha nas costas, os amigos falam que a gente está no lugar certo, fazendo isso corretamente. Será que eu estou me deixando levar por isso? Tem escutado a voz da alma, que é Deus em ti, ou escancarado teus ouvidos às opiniões e conceitos dos outros? Que temos ouvido? E ouvido, o que temos feito com essa informação? De que forma estamos processando e utilizando-a? Como nós estamos fazendo isso? Tens escutado a voz da alma, que é Deus em ti? Ou escancarado teus ouvidos às opiniões e conceitos dos outros? Aqui a gente lembra, né, do nosso querido anjo da guarda, né, nosso personal ângel, né, que tem essa função de estar sussurrando em nossos ouvidos as melhores informações para a nossa caminhada. Né? Então a gente fica pensando, eu estou ouvindo isso? E é muito interessante isso, amigos, porque Deus não grita. Sabiam disso? Deus não grita. Nosso anjo da guarda não grita também. É uma voz muito suave, muito discreta, que a gente precisa começar a buscar e prestar atenção nela. E é interessante que no livro dos Espíritos, quando ele trata lá dos anjos guardiões, eles falam que a gente deveria ter uma intimidade com ele. Porque ele é o nosso melhor amigo. Nosso melhor amigo. Melhor do que qualquer um encarnado. Ele é o nosso melhor amigo, está conosco e estará conosco sempre. Então, os benfeitores, eles fazem essa sugestão. Converse com esse anjo da guarda, com seu amigo espiritual, com seu personal anjo, com muita naturalidade, como se estivesse contando um caso para um amigo. Assim, olha, hoje eu tive essa dificuldade, isso, eu gostaria que você me ajudasse. Essa proximidade que é muito saudável para que a gente comece a escutá-lo. Porque a gente tem a percepção de que nós, de vez em quando, escutamos. Mas, na verdade, era para a gente escutar sempre. Era para a gente consultá-lo sempre. Para que esse processo de intimidade se fizesse sempre presente. E é a nosso favor, viu, gente? Amigos, ele está aí para nos ajudar. Né? Depois da pergunta, né, o Hamed continua a nos dizer: nada pior do que te sentires deslocado na escola, profissão, círculo social ou mesmo entre familiares.
por que deixas parentes, amigos, cônjuges e companheiros pensarem por ti, não permitindo que Deus fale contigo pelas vias inspirativas da alma? Olha só, né? Que interessante. Hamed fala assim, por que você ouve uma pessoa que não está tão comprometida com você e você não ouve aquele que está 100% comprometido com você? Por que da sua atenção com aquele que está soprando ali e aquele que está te orientando, porque te conhece a fundo, você não escuta? Né? E aí o Hamed continua dizendo, essa inadaptação que sentes, esse sentimento de deslocamento, né? De estar deslocado na escola, na profissão, na família, essa inadaptação que sentes é fruto de teu deslocamento íntimo, por não acreditar em tuas potencialidades. Aí o Hamed está falando desse nosso não nos conhecer. Não acreditais em tuas potencialidades? E aí eu lembro do Leon Denis, lá no livro O Problema do Ser, do Destino e na Dor, que ele fala assim, que a vontade é a maior de todas as potências. Olha que interessante. Nós não acreditamos em nossas potencialidades. E a maior de todas é a vontade, como diz o nosso benfeitor, né? A vontade é a maior de todas as potências. É, em sua ação, né? Está falando da vontade aqui, comparável ao ímã, né? Forte, atrai. A vontade é a nossa grande potência. Achas-te incapaz, não por seres realmente, mas porque te fazes surdo às tuas escolhas e preferências oriundas de tua própria essência. Gente, olha que curioso que o Hamed fala. Ele fala que, por não nos conhecermos, a nossa essência, nós nos achamos incapazes. Trocando em miúdo, né? Nós achamos que Deus não fez o negócio bem feito, né? Fez a gente com alguma imperfeição. Nós somos filhos da maior potência que existe, do maior ser, da inteligência suprema. E a gente, em alguns momentos da nossa vida, a gente fala assim, tem alguma coisa errada. E aí, em vez de olharmos para a forma como conduzimos, como agimos, nós, como é de hábito, nós terceirizamos. Terceirizamos, né? Se te fazes surdo às tuas escolhas e preferências oriundas de tua própria essência. Né? Ou seja, a gente não percebe as nossas potências, a condição que temos de superar todos. Gente, isso é sensacional de saber. Nós temos condições de superar todas as nossas imperfeições. Todas. Nós temos capacidade. E nós reencarnamos para lapidá-las, para trabalhá-las. Né? Se tem alguma que está muito forte em nossa vida, vamos olhar para ela com muito mais atenção. Precisamos olhar, falar, olha, eu estou com um problema de pressão alta. Opa, atenção, eu estou com um problema no joelho. Vamos olhar isso com muito carinho. Né? É só joelho? Né? Físico? Espiritual? O que eu estou pensando? Como é que está o meu andar? Eu preciso estudar. Essa é uma característica do espírito, pois nós somos inteligência, seres inteligentes. E o que o ser inteligente faz? Estuda a Deus, a si, né? E a sua realidade. Seres inteligentes. E aí o Hamed continua dizendo, se permaneceres nesse comportamento volúvel, né?
sem firmeza, apontando frequentemente os outros como responsabilidade pela sua inadequação e conflitos, por que não assumes que és uma folha ao vento entre as vontades alheias? Te sentirás sempre um solitário, ainda que rodeado por uma multidão. O Hamed está falando assim, assume que você não tem controle da sua vida, né? Assume que o seu Maria vai com as outras, é isso que está falando? Assume. Se você é volúvel, se você não tem firmeza nos seus propósitos, assume isso. Gente, ele está propondo aqui, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. E aí, não conhece a ti mesmo, quando a gente faz a análise, a gente conhece o que é bom e o que ainda não é bom. Nós precisamos ter essa percepção. Eu gosto sempre de lembrar, gente, que no nosso dia a dia, a gente acerta 99%. Mas aquele 1% faz com que a gente esmoreça. 1%. A gente acerta o dia inteiro. Não, fiz isso certinho, 99%. Aí aquele, nossa, deu uma respostinha, né? Fiz uma coisinha que não devia. Vamos colocar cada coisa no seu devido local e dar a devida importância. É uma coisinha. Não é 99, não. Era para a gente descabelar com os 99. Não com essa uma. Né? É muito legal a gente perceber-se assertivo na vida. A gente precisa se ver a quantidade de coisas que a gente faz de bem. Poxa, tem 3 anos que eu não tomo uma multa no trânsito. Aí chega uma. Aí você vai descabelar. Nossa, mas eu sou o pior motorista do mundo. Eu tomei uma multa. Não. Pô, calma e elegância. Né? Aconteceu alguma coisa, uma coisinha em 3 anos. Tá tudo bem. Não era para ter tomado a multa, né? Mas se aconteceu, vamos tratá-la na importância que ela tem, né? E de não aumentá-la. E aí o benfeitor continua dizendo, porém, se não mais negares sistematicamente que tuas ações são, quase na totalidade, frutos do consenso que fizeste do somatório de conselhos e palpites vários, estará sendo, a partir desse instante, convidado a sentar no teu real lugar na mesa da existência. Aqui ele está chamando a atenção para uma coisa muito interessante. A gente vai construindo a nossa vida, o nosso jeito de ser, através de somatório de conselhos e palpites. Não é assim? Mamãe fala assim, papai fala assim, vovô fala assim, vovó fala assim, o chefe faz assim, fulano faz assim, a gente não vai pegando esses conselhos, esses palpites, né? E aí a gente vai se formatando, né? Se ajeitando, né? Olha um fulano, olha outro Beltrano, e a gente vai, não, peraí, aquilo é bacana, aquilo não é bacana e tudo. A partir do momento que a gente tem essa consciência de que a gente fez isso, a gente começa a se conhecer. E o Hamed usa aqui o termo assim, convidado a sentar no teu real lugar. Ah, eu dirijo assim porque eu aprendi com fulano. Ah, eu como assim porque eu aprendi com Beltrano. Ah, eu gosto de pentear o cabelo assim, com a escova assim, lavar assim, porque eu aprendi com a mamãe, com a titia, com a irmã, né? A gente saber essas coisas. Ótimo, aprendi. Ah, não, então isso eu puxei de Beltrano, isso eu puxei de Ciclano. Assumir isso. Então tá. Então o Telmo é a soma desses conselhos, dessas vivências, dessas experiências. E aí eu começo a tentar me achar. Convidado a sentar no seu real lugar, na mesa da existência. Né? E aí o Hamed continua dizendo assim, por fim, perceberás com maior nitidez quem é que está movimentando tuas decisões. Olha só. Se você começa a perceber essa somatória de conselhos e de palpites, você começa a perceber quem é que está movimentando as nossas decisões. Aí você fala assim, então tá. E quanto
de participação tem nas tuas opções vivenciais? Gente, as pessoas que caminham conosco, já caminharam e tudo, elas têm um grande impacto sobre a nossa vida. Um grande impacto. Né? E isso é muito interessante, a gente perceber o quanto de impacto que nós temos na vida dos outros. Porque tem gente vigiando a gente 24 horas, não é só os desencarnados não, viu, gente? Tem muito encarnado que fica atento a gente. Quantas e quantas vezes, né, a gente está fazendo a campanha do quilo, e aí a gente bate numa casa, o vizinho lá da frente fala, fulano sai, todo domingo ela sai nesse horário. Ela vai para mim, esse fulano já está notícia de você, daquela família. Tá? Então, a gente está sempre sendo observado em todas as nossas atitudes. Em todas as nossas atitudes. Né? Então, por fim, perceberás com maior nitidez quem é que está movimentando tuas decisões. Olha só, então, tem hora que eu sou o papai, tem hora que eu sou a mamãe, tem hora que eu sou o titio, tem hora que eu sou a vovó, tem hora que eu sou, não é assim, o chefe, não é assim que a gente vai fazendo as coisas, mas cadê você, Thelmo? Essa atitude é a atitude do seu pai, essa atitude é a atitude da sua mãe. Mas, peraí, deixa eu mergulhar aqui. Onde é que está você? Né? Olha que interessante. Então, quando a gente se apercebe disso, a gente tem mais consciência das nossas vivências. E aí, eu estava preparando o estudo e eu me deparei com um livro do irmão José, chama Ramos da Videira, psicografia do Bacelli, e na lição número 15 ela fala assim, imagem no espelho. E ele pega uma passagem lá de Lucas também, capítulo 8, versículo 17, Jesus fala para nós assim, nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. E aí o irmão José fala assim, a rigor, tanto no bem quanto no mal, ninguém sabe o que é capaz de fazer, revelando a sua verdadeira identidade. Por que ele fala isso? Porque muitas das vezes eu estou me comportando como papai, como mamãe, como titio, como isso, mas eu não sei, não me comporto como eu, que eu sou a somatória disso. Então ele fala assim, que ninguém sabe do que é capaz de fazer, revelando a sua verdadeira identidade. Porque muitas das vezes nós não somos nós. Nós somos esses muitos conselhos e palpites que assumimos na nossa vida. E aí o irmão José fala, acautela-te, portanto, contra o que és, sem que tenhas plena consciência disso, evitando surpreender-te com as próprias mazelas. Conhece-te melhor, para que as tuas fragilidades, emergindo de inesperado, ainda mais não te comprometam na caminhada. A não ser para auxiliares, não te preocupes com os outros. Olha que fala bonita do irmão José. A não ser para auxiliares, não te preocupes com os outros. Com o tempo, o verniz sobre o qual os homens reciprocamente intentam esconder a personalidade, descorando-se ao sol das lutas inevitáveis, acabará expondo a realidade de cada um. E ele finaliza a lição dizendo assim, certas pessoas existem que, se soubessem tão bem de si quanto sabem de seus semelhantes, avançariam a passos mais rápidos nas sendas do aperfeiçoamento e não se perderiam nos escuros labirintos da ilusão, pelos quais enveredam inadvertidamente. Então, a lição chama Imagem no Espelho, né, para que a gente tente se encontrar aí. E aí, a gente voltando ao texto do Hamed, ele fala, no exame da máxima, abre aspas, todo aquele que se eleva será rebaixado
e todo aquele que se rebaixa será elevado, fecha aspas. Vale considerar que não é a postura de se, abre aspas, dar ares, fecha aspas, de humildade, ou a de se rebaixar de forma exagerada e humilhante, que te poderá levar à conscientização plena da tua localização dentro de ti mesmo. Hamed, você está falando que a gente está perdido dentro da gente? É isso que eu estou falando? Poderá levar à conscientização plena da tua localização dentro de ti mesmo. Todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Vale considerar que não é a postura de humildade ou a de se rebaixar de forma exagerada. Então, a gente precisa prestar atenção nessa conscientização plena de como estamos nos vendo, e procurar essa localização. E ele continua dizendo, sintonizando-te na verdadeira essência da humildade, que é conceituada como, abre aspas, olhar as coisas como elas são realmente, fecha aspas. E percebendo que a tua existência é responsabilidade unicamente tua, e que tu serás tu mesmo. E aí eu fui buscar no dicionário a palavra humildade, né? E uma dos seus significados diz que é uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. O humilde, ele se conhece. Ele tem uma percepção muito boa das suas próprias limitações. Então, sintonizando-te na verdadeira essência da humildade, ou seja, conhecendo as minhas limitações, que é conceituada como olhar as coisas como elas são realmente, nem mais, nem menos, nem o externo, nem o interno. Conhecer as limitações do que está externo e conhecer as limitações do que eu sou internamente. E aí ele finaliza nesse parágrafo dizendo, a tua existência é responsabilidade unicamente tua. Gente, sensacional de saber isso. Porque nós começamos a entender que se a responsabilidade é unicamente minha, eu posso direcioná-la para o caminho que eu assim desejar. Por isso que o Leon Denis fala que uma das virtudes, das potências maiores que a gente tem é a vontade. Então, sabedores disso, eu tenho que aplicar isso com a vontade nas coisas que eu quero melhorar. Ou seja, me conhecer e conhecer onde eu estou, em que mesa eu estou. Né? E aí o Hamed continua dizendo, ser humilde é auscultar a origem real das coisas. Origem real. Não com os olhos da ilusão, mas com os da realidade, despojando-se da imaginação fantasiosa de uma ótica mental distorcida, nascida daqueles que sempre acham que merecem os melhores lugares em tudo. Então, o Hamed, quando ele traz para a gente essa colocação da humildade, da gente perceber as limitações, ele vai trabalhar a questão das ilusões. Ilusões. E aí, a gente lembra que o Emmanuel fala que tudo que a gente pega vai findar-se. Tudo que a gente pega, a ilusão. E aí ele traz para nós a percepção da transitoriedade de tudo. Transitoriedade. Então, hoje nós estamos encarnados, reencarnados. Daqui a pouco nós não vamos estar. Como é que vai ser essa minha transição? Como é que está sendo o meu presente hoje? Como é que vai ser esse novo passo que eu vou dar? Se eu me conheço,
se eu faço essa procura, né, de saber a minha medida, eu sei exatamente o que vai acontecer no meu próximo passo. Ser humilde é auscultar a origem real das coisas. Entender que nós somos elementos espirituais e que a matéria é um elemento material. E que tudo que é material vai se transformar. Lei de destruição, de transformação. E aí eu preciso ter essa percepção do real, não me deixando levar pela ilusão, mas me deixando levar com as coisas da realidade, ou seja, do mundo espiritual. Por isso que nós estudamos a ciência espírita, o espiritismo, para termos essa noção da vida espiritual, do nosso próximo passo, né? E isso é muito interessante, porque o Hamed fala, despojando-se da imaginação fantasiosa de uma ótica mental distorcida. A gente começa a ver as ilusões e aquilo cria em nossa mente verdades, só que são verdades criadas em cima de ilusões. Não é uma realidade. Ah, não, eu vou frequentar o cantinho, eu vou fazer isso, porque na hora que eu desencarnar eu vou ganhar bônus horas. Eu estou fazendo negócio. Fazendo negócio. Virou dólar, agora bônus horas, daqui a pouco vai virar dólar. A gente está fazendo isso para ganhar aquilo. Aí a gente lembra lá da irmã Veneranda, no livro Nosso Lar, e ela estava preocupada com algum bônus hora, ela só queria trabalhar. Queria trabalhar. Para quê? Porque ela tinha uma consciência do real. Amigos e amigas, essas obras que os benfeitores desencarnados trazem para nós, a proposta deles é nos chamarem para a realidade. Não é para ficção, não. A gente está lendo aqui o Hamed fazendo essas considerações. A gente vê o André Luiz lá no Nosso Lar, né? Nas obras, daquele monte de obra. A gente vê o Emmanuel, né? Comentando aí o Evangelho. Qual que é o objetivo desses benfeitores em nossas vidas? Nós ainda já entendemos isso? Que eles querem que a gente se aperceba da realidade. Da realidade. A gente que participa de reunião mediúnica, vê um irmão desencarnado e comenta a sua dificuldade, por que disso, por que daquilo. Gente, isso é o real. Isso é o real. E aí a gente, com muita bom senso, a gente tem que falar assim, poxa, não é que essa turma toda está querendo me ajudar? E aí, quando a gente pega um livro para poder fazer a leitura, a gente fala assim, poxa, olha o trabalhão, o empenho desse companheiro em tentar tirar da minha vida as ilusões. As ilusões. Porque tem hora que eu fico preso a meus bens materiais. E a ideia é de que eu me desprenda disso. Né? Qual que é a característica do ser crístico? Não sofrer nenhuma influência da matéria. E a gente ainda, né, esse é o processo mesmo, viu, gente? É o processo. A gente conversa, a gente estuda, a gente reflete, para que a gente cada vez mais possa buscar a origem real das coisas. Né? E aí ele fala, né? Ele traz aqui, o Hamed traz aqui essa percepção de que uma ótica mental distorcida, nascida naqueles que sempre acham que merecem os melhores lugares em tudo. Tem hora, gente, que a gente faz isso dentro de casa. O melhor lugar para ver a televisão é daquela pessoa. O melhor prato, o melhor talher, né? O melhor lugar de estacionar o carro. Uma mente distorcida, que busca os melhores lugares, ou seja, busca o conforto. E cadê o ser humilde? Né? Cadê o ser humilde? Né? E aí o Hamed continua dizendo, vale considerar que por não estarmos realizando um constante exercício de autoobservação,
quase sempre deduzimos ou captamos a realidade até certo ponto, e depois concluímos o restante a nosso bel prazer, criando assim ilusões e expectativas desgastantes que nos descentralizam de nossos objetivos. Opa! Autoobservação e objetivos. Então, eu tenho um objetivo, e se eu tenho um objetivo, eu preciso ficar atento a ele. Então, ele fala que quase sempre deduzimos ou captamos a realidade até certo ponto. Ou seja, né, a gente faz uma prece de manhã, a gente se prepara para o dia, e aí a gente começa a nossa caminhada matinal, aquela coisa toda. Quando dá 9h30, 10 horas, a gente dá um tropeção. Aí a gente esquece de todo aquele objetivo do dia. Achando, amigos e amigas, que muitas das vezes a gente fez a prece, quer dizer que não vai acontecer nada na nossa vida. Todas as pedras serão tiradas do caminho. Não, o exercício é exatamente o contrário. A gente faz a oração, faz a prece para que a gente fique atento ao caminho, atento ao objetivo. Falei assim, hoje pela manhã eu não quero criar caso com ninguém. Pode arrancar a tampa do meu dedão, né? Lembro lá da minha infância, né? A gente chegava em casa sem a tampa do dedão. Pode arrancar a tampa do dedão, mas isso não vai me tirar do meu objetivo. Mas isso só acontece se eu fizer o quê? Autoobservação. Conhece-te a ti mesmo, né? 919 do Livro dos Espíritos, né? Qual o meio prático e eficaz para que eu faça isso? Qual é o meio prático e eficaz? Me observar. Me observar. Aí a gente lembra da fala aqui do irmão José no livro Ramos da Videira. Ele fala, a não ser para auxiliares, não te preocupes com os outros. Porque muitas das vezes a gente toma conta da vida dos outros, né, do caminho dos outros, tira as pedras do caminho do outro, mas esquece de tirar as suas. Então, ele fala aqui, até certo ponto, nós vamos bem. Depois disso, nós começamos com os nossos bel prazeres, criando, assim, ilusões e expectativas desgastantes, que nos descentralizam de nossos objetivos. Ou seja, tira da gente o nosso alvo, né? Mas não é o que os outros tiram, tá, gente? É o que nós tiramos pela nossa falta de vigilância. E ele continua dizendo, quem encontrou o seu lugar respeita invariavelmente o lugar dos outros. Mas para isso eu preciso estar alerta, atento, não é? Quem encontrou o seu lugar fez a autoobservação, tem claro o seu objetivo, né? Está prestando atenção em si, está com vontade de realizar as coisas que nós conhecemos, que nós sabemos. Se não, quem encontra o seu lugar respeita invariavelmente o lugar dos outros. Pois divisa a própria fronteira e, consequentemente, não ultrapassa o limite dos outros, colocando na prática o amor ao próximo. Gente, tem amor maior do que você entender que o outro tem dificuldade na área XYZ? Tem amor maior do que esse? Você chegar em casa, né? Você está lá com o companheiro, com a companheira, e aquele companheiro ainda não consegue pôr a toalha depois do banho no lugar certo. Ele só coloca naquele lugar. Ah, ele não sabe guardar um copo. Ah, ele não sabe fazer isso. Ele só estaciona daquele jeito. Ah, ele só fala desse jeito. E aí você chega um momento que você fala assim, ele só não consegue. Coitado. Né? Aí você começa a entender a dificuldade desse companheiro, dessa companheira. Do filho. Disse, nossa, mas eu já falei 1 milhão de vezes. Escova o dente. Faz isso. Põe a meia ali, né? A peça íntima do lado de lá. E ele ainda não consegue. Aí você olha para aquele irmão, né? E fala assim, ele ainda não consegue fazer do jeito que eu consegui, que eu estou conseguindo. Por quê? Porque eu estou mais me observando, eu estou mais atento a mim,
Então, eu chego em casa, eu chego no trabalho, eu tenho um cuidado com tudo que está ao meu derredor, tenho um cuidado com todo mundo. E aí, não ultrapasso o limite dos outros. Gente, fulano é limitado nessa questão. E aí eu vou ficar falando. Eu lembro de um caso, né? Eu era moleque ainda, tinha uma amiga que ela era obesa e tudo, e eu sempre falava com ela, né? Pô, minha querida, vamos fazer um regime, eu faço junto com você e tudo. Então, eu falei muitos anos com ela, e um belo dia ela virou para mim e falou assim, deixa eu te falar uma coisa, eu gosto de ser obesa. Eu, que isso? Que ideia é essa? Ela falou, não, eu gosto. Eu gosto. Eu falei, desculpa. Né? Porque muitas vezes a gente quer criar no outro o seu padrão. Você quer inferir, influenciar, né? Entrar numa intimidade que é dela. E aí foi muito gostoso quando ela falou isso para mim, porque foi libertador para mim, foi libertador para ela. Né? E aí até hoje nós somos amigos, eu chego, abraço ela e tudo, lembro, mas não falo mais com ela, né? Eu lembro, não falo mais com ela, mas você me ensinou um negócio muito interessante. Né? Porque a gente não sabe com que o outro vive e se vive bem. Ela vive bem nessa situação. Né? Deixa ela caminhar. E aí o Hamed continua nos dizendo, para que encontres o teu lugar, é necessário que tenhas uma simplicidade lúcida. Abre aspas e fecha aspas. Simplicidade lúcida. Para que encontres o teu lugar. Né? Sou amigo dela até hoje. Encontrei o meu lugar na nossa relação. Simplicidade lúcida. E o despojar dos teus enganos e fantasias fará com que encontres a autêntica humildade. Fará com que encontres a autêntica humildade. O que é humildade mesmo? Saber dos meus limites. Né? Saber dos meus limites. Simplicidade lúcida. E aí a gente lembrou do livro Nosso Lar, né? Nós falamos aí do André Luiz. Lá no capítulo 27 do livro Nosso Lar, ele, percebendo Tobias e a Narcisa trabalhando, ele fica muito incomodado com o que estava se processando. E ele vê um companheiro deitado na maca que eles estavam socorrendo, e esse companheiro lá deitado, ele expele fluidos venenosos, né? Fluidos venenosos. Explicou Tobias para ele. Narcisa fazia o possível por atender prontamente a tarefa de limpeza, mas era pouco o que ela estava fazendo, porque tinha muita gente expelindo esses fluidos venenosos. Foi então que instintivamente me agarrei aos petrechos de higiene e lancei-me ao trabalho com ardor. Né? Foi a hora que o André Luiz ele começa a trabalhar não mais como doutor, mas como, entre aspas, né, um faxineiro, um auxiliar. E era um auxiliar muito importante, porque tinha muitos companheiros ali que estavam segregando esse elemento, né? E aí ele finaliza, né, no capítulo dizendo assim: a servidora, a Narcisa, parecia contente com o auxílio humilde do novo irmão, ao passo que Tobias me dispensava olhares satisfeitos e agradecidos. O serviço continuou por todo o dia, custando-me abençoado suor, e nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que começava a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar. Então, esse processo que a gente precisa passar, né, que a gente tem passado, de tentar se aproximar mais desse conhecimento de si mesmo,
E cada vez que a gente busca esse conhecer-se, a gente é posto numa situação de trabalho. Nos é ofertado a posição de trabalho. E aqui o André Luiz ele finaliza o capítulo falando que nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico, que agora estava limpando o chão, que recomeçava a educação de si mesmo. Gente, isso é sensacional. Essa proposta que nós temos de estudar o Evangelho, estudar a doutrina dos Espíritos e fazer essa educação de nós mesmos, com base nas questões espirituais. Então a gente fica olhando para a gente, né, que a gente, com as nossas dificuldades, com as nossas qualidades, a serem lapidadas, e a gente precisa buscar essa simplicidade lúcida, nos despojar desses enganos e fantasias, né, desse mundo materialista. Lá no Livro dos Espíritos pergunta, né, se o espiritismo poderá contribuir com o progresso. E os benfeitores respondem, sim, combatendo o materialismo, a ilusão, né? Isso é importantíssimo. E aí o último parágrafo, o Hamed fala assim: para que não tenhas que ceder teu lugar a outro, né, que voltando à parábola que Jesus, né, narrou, é indispensável que veja as coisas como elas são realmente. Olha só que interessante. Gente, precisamos ver as coisas como realmente são, com os olhos da alma, com os olhos do princípio inteligente, do espírito inteligente. E que uses o bom senso como ponto de referência para o teu aprimoramento. Olha qual que é a lanterna que a gente vai ter que usar, né? O bom senso, como ponto de referência para teu aprimoramento e para a tua percepção da verdade como um todo. E aqui a gente precisa lembrar do nosso guia e modelo, né? Nós precisamos lembrar de Jesus, o Cristo de Deus, né? Que é o nosso grande espelho, a nossa grande referência, né? Então, quando a gente pensa em bom senso, não é o bom senso do papai, da mamãe, do titio, da vovó, não é esse bom senso que a gente está tentando trazer para o nosso dia. É o bom senso do Cristo. É a postura de humildade do Cristo. Lembremos da última ceia, quando Jesus pega a toalha, uma bacia, né, um balde que seja, e vai lavar os pés dos discípulos, mostrando, né, se queres ser o maior, sirva. Sirva. Né? E não é servir inconsciente, não, é com essa simplicidade lúcida que o Hamed fala. Sirva com lucidez, porque tem hora você vai servir o outro dizendo não. E a gente acha que servir é só dizer sim, né? Tem hora que o nosso servir é dizer não, né? Não posso fazer isso para você, porque isso vai fazer mal para mim. Então, a gente precisa ter essa lucidez, né, do Filho de Deus atuando na matéria, atuando na nossa vida. Sabe? Então, muitas das vezes, o nosso ato de amor para com o outro é um não. Nosso maior ato de amor. Eu falei assim, olha, isso não pode continuar acontecendo mais. Aí você está amando o próximo, mas a gente tem uma percepção de que a gente só ama quando a gente diz sim, quando a gente permite. Né? Aí a gente se torna apático, foi o que a gente trabalhou na semana anteriores. Né? Então, é necessário isso. Para que não tenhas que ceder teu lugar a outro, é indispensável que veja as coisas como elas são realmente e que uses o bom senso como ponto de referência para o teu aprimoramento e para a tua percepção da verdade como um todo. Procura-te em ti mesmo. Gente, que lindo! Procuremos em nós mesmos. Eis a possibilidade de sempre achares o lugar que pertence perante a vida excelsa. Né? E aí a gente foi lá no livro Alma e Coração, a lição número 7, Tua Medida, psicografia do Chico, ditado pelo Emmanuel. O Emmanuel fala para a gente assim: quiséramos impensadamente exercer a função de outrem, e ao mesmo tempo
solicitar que outrem se encarregue da nossa. Não é assim que a gente faz, muitas das vezes? Quiséramos impensadamente exercer a função de outrem e, ao mesmo tempo, solicitar que o outro se encarregue da nossa. Isso, porém, diz Emmanuel, seria tumultuar a ordem divina. Gente, olha que sensacional! Eu fazendo o serviço do outro, o outro fazendo o meu serviço, isso vai virar o quê? Uma desordem, tumulto da ordem divina, porque cada um precisa fazer a sua parte, tua medida. E aí ele continua dizendo, dentro do assunto, não nos será lícito esquecer que a promoção é ocorrência natural e elevar-nos de nível. Mas promoção realmente aparece tão só quando nos melhoramos, conquistando degraus acima. A promoção que ele está falando aqui, gente, é da nossa caminhada espiritual, tá? Dentro do assunto, não nos será lícito esquecer que a nossa caminhada evolutiva é ocorrência natural. Realmente aparece tão só quando melhoramos, conquistando degraus acima. E aí ele finaliza dizendo assim, quando te ocorrer o pensamento de que deverias ocupar outro ângulo no campo da atividade terrestre, acerena o coração e continua fiel aos deveres que as circunstâncias te preceituem. Ou seja, o meu lar, a minha vizinhança, a minha cidade, o meu país, o meu planeta, o universo, né? Fiel aos deveres que as circunstâncias te preceituem, reconhecendo que em cada dia estamos na posição em que a bondade de Deus conta conosco para o bem geral. Desse modo, diz Emmanuel, para que as tuas horas se enriqueçam de paz e eficiência no setor de ação que te cabe na obra do Senhor, se trazes a consciência tranquila no desempenho das próprias obrigações, é forçoso te capacites de que és hoje o que és e te vês como te vês, no quadro em que te movimentas e na apresentação com que te singularizes, porque é justamente como és, com quem estás no lugar em que te situas e claramente como te encontras. É nessa posição que a gente está que o Senhor necessita de nós. Né? Bonita, né? O livro é Alma e Coração, lição número 7, tua medida. Bacana? Perguntas?